Alô, alô, esmeraldinos e esmeraldinas. Muito bom estar aqui com você para falar das coisas do Goiás, das coisas do Goiás. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a sua inscrição, que você venha inscrever no canal, mandar mensagem e deixar aquele joinha. Essa é uma forma que você tem de nos ajudar, tranquilo? Pessoal, nós estamos aqui hoje para falar do pré-jogo Atlético Goianiense e Goiás, que o Goiás venha fazer um bom jogo. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, porque o Atlético Goianiense vem subindo de produção na Série B. E o Goiás tem que tomar bastante cuidado, porque não vai ser fácil, vai ser um jogo muito pesado. Eu gostaria de estar passando aqui para vocês a escala de arbitragem, né? Já saiu essa escala. Quem vai apitar o jogo, o primeiro árbitro, né? O árbitro principal do apito vai ser o Bruno Arleu. É, Bruno Arleu de Araújo. Ele é um árbitro experiente, eu gosto dele. Até aqui, todas as vezes que ele apitou o jogo do Goiás, ele foi bem. E que a arbitragem não venha, né, pender nem para um lado nem para o outro. Que eles não venham aparecer no jogo. Que o quadro de arbitragem venha aparecer o menos possível, beleza? Eu vou estar passando aqui para vocês. O árbitro do apito vai ser o Bruno Arleu de Araújo. O seu primeiro assistente vai ser o Tiago Rosa de Oliveira. O segundo assistente vai ser a Thaís Marques. Esse quadro de arbitragem, toda ela do Rio de Janeiro, beleza? O quarto árbitro vai ser de Goiânia. O quarto árbitro vai ser o Arthur de Moraes Fernandes. O árbitro de VAR vai ser o Eber Roberto Lopes. É um árbitro muito experiente, né? Ele já é bem veterano na arbitragem brasileira. Inclusive, é um árbitro da FIFA. Tanto o Bruno Arleu como o árbitro de VAR são árbitro FIFA. Os dois. Como eu já disse, é um quadro de arbitragem bastante experiente. Tomara que eles não venham se complicar, né? Venham fazer uma boa arbitragem, que não venha aparecer, como eu já disse, e que venha fazer um bom espetáculo. Na verdade, que venha deixar os jogadores fazer um ótimo espetáculo, tranquilo? Pessoal, como eu já disse, vai ser um jogo pesado, vai ser um jogo duro, mas o Goiás precisa muito de estar ali aproximando da liderança. O Goiás precisa muito de vencer esse jogo. E, na verdade, até um empate seria um bom resultado. Mas uma vitória, o Goiás ia chegar bastante ali perto da liderança, chegar bem perto da liderança. E é o que o Goiás precisa, beleza? Pessoal, eu gostaria de estar passando para vocês aqui agora a provável equipe do Goiás, o provável 11 do Goiás, que o Goiás entrará em campo amanhã, tranquilo? Pessoal, o goleiro é o Thiago Rodrigues, né? Diego Caetano na lateral direita, o Lucas Ribeiro e o Ramon na zaga, Nicolas na lateral esquerda, Felipe Machado, Lucas Rodrigues, Lourenço e GG no meio de campo, Anselmo Ramon e Jean Carlos. Eu, assim, particularmente, eu gosto muito dessa equipe. Essa é a provável equipe do Goiás. E o Daniel Paulista está em dúvida entre o GG e o Lucas Lima. Na minha opinião, o GG para começar o primeiro tempo, para mim é bem melhor. Porque o Lucas Lima, ele é um jogador que ele precisa muito de estar descansado no jogo. Ele precisa muito, ainda mais clássico, o jogador tem que dar o seu máximo. E o Lucas Lima, ele é um jogador muito habilidoso, né? Muito bom de passe, muito bom de virada de jogo, né? O Lucas Lima faz aquelas viradas de jogo, acha que é o jogador entre linhas, mas só que ele não é bom na marcação, ele não marca, né? Ele é mais aquele jogador mais de criatividade, que mais joga mais no ataque, não volta muito na marcação para ajudar na marcação. E o GG, ele tem uma vantagem, ele ajuda muito no ataque, mas só que ele já é um jogador de contenção, um jogador de pegada, um ladrão de bola. Ele é um segundo, na verdade o GG é um segundo volante.
E vai ser muito importante o Goiás entrar com esses 4 homens de meio de campo, né? O Felipe Machado, que é muito bom na marcação, que é aquele pé de ferro mesmo, né? O Felipe Machado é chamado verdadeiramente aquele pé de ferro, né? Aquele ladrão de bola que faz aquele jogo sujo, né? Na linguagem do futebol. O Felipe Machado, o Lucas Rodrigues, o Lourenço e o GG. Para mim, esse é o meio de campo ideal do Goiás. O Lucas Rodrigues, depois da contusão dele, agora ele está começando a crescer de produção de novo, né? Tá jogando bem novamente. Né? A cada jogo que passa, ele vem subindo de produção no Goiás. E para mim, ele não pode ficar de fora, né? E o Lourenço, né? O Lourenço está voltando de contusão. Acredito que dessa vez ele vai entrar jogando, ele vai entrar desde o início. E o Lucas Lima vai esperar no segundo tempo. Para mim, ele vai ser a opção para o segundo tempo. E está tendo uma outra dúvida entre o Wesley Garcia e o Jean Carlos. Mas para mim, no meu entendimento também, não tem dúvida nenhuma. Porque o Wesley Garcia, para mim, notadamente, era um jogador de segundo tempo. É um jogador que ele não aguenta jogar 2 tempos. Ele ou joga o primeiro ou joga o segundo tempo, mas eu acredito que o Daniel Paulista vai jogar, vai usar o Wesley Garcia para entrar no segundo tempo. Ele é um ótimo jogador para entrar no segundo tempo, é um jogador técnico, é um jogador que bom de drible, chuta bem, ele entra serelepe. Toda vez que ele entra no segundo tempo, ele entra muito bem. E às vezes que o Daniel Paulista colocou ele desde o início do jogo, ele não foi bem. Porque o Wesley Garcia é um jogador que eu já estou convicto, é um jogador desde o Paysandu. Desde quando eu jogava no Paysandu, eu acompanhei a Série B do Paysandu toda. E o Wesley Garcia entrava no segundo tempo. E quando entrava desde o início, ele ia mal. Mas por quê? Porque ele não é um jogador que tem aquele preparo físico avantajado, né? Ele não tem força física. E quando ele entra no segundo tempo, ele entra descansado e pega o adversário cansado. Por isso que ele vai bem. Que ele não é um mau jogador, ele é um jogador habilidosíssimo. Né? Ele enfia a bola aonde ele quer. É um jogador muito bom de passe, muito bom para enfiar a jogada, para dar aquela pifada. Chuta de longe, um jogador que infiltra na área, mas na verdade, para segundo tempo, o Wesley Garcia está se tornando um amuleto do Goiás, beleza? E essa é a minha opinião. Para mim, ele não deve entrar desde o início do jogo, ele tem que ser aquele jogador para entrar no segundo tempo, tanto ele como o Lucas Lima. Tanto o Wesley Garcia e o Lucas Lima tem que entrar no segundo tempo, porque eles vão entrar descansado e pegar, né, o adversário cansado, beleza? Pessoal, então é isso. Eu quero te agradecer, muito obrigado. E que o Daniel Paulista venha ter sabedoria para escalar esse time. O Goiás precisa muito trazer esses pontos, vai ser um jogo duro, um jogo pesado, beleza? Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você por estar nos seguindo, por estar escrevendo no nosso canal, mandando mensagem, beleza? E por estar dando aquele ok, tranquilo? Pessoal, então muito obrigado. Tchau, tchau e Jesus abençoe.